Na última quinta-feira, a Petrobras divulgou os resultados do quarto trimestre de 2023, que foram relativamente, bem acima das expectativas. Mas, mesmo com resultado muito bom, teve uma pequena notícia nessa divulgação que o mercado não aceitou nada bem, e as ações da Petrobras no pós-mercado, como o resultado foi divulgado depois que a bolsa já tinha fechado, então a Petrobras caiu 10%, mais de 10% no pós-mercado, tanto em Nova York quanto aqui no Brasil. A empresa divulgou que vai cortar os dividendos extraordinários nesse exercício, e essa notícia que fez diversos investidores venderem suas posições na Petrobras no pós-mercado. A Petrobras resolveu distribuir 2,8 bilhões de dólares em dividendos, isso representa um dividend yield de 3,2%, e optou por reter na sua reserva de capital 8,8 bilhões de dólares. E essa foi a principal razão aí da frustração dos investidores com a Petrobras. Essa frustração está relacionada com a incerteza em relação ao futuro da companhia. Lógico, uma boa parte dessa frustração é por conta dos dividendos, que vão ser menores do que o mercado estava esperando, mas principalmente com o que a Petrobras vai fazer com essa reserva de lucros, essa reserva de capital que ela está deixando ali para o próximo exercício. Então, as notícias, as principais expectativas é que a Petrobras utilize esse recurso para adquirir a Vibra Energia, e também uma participação em refinarias, como a refinaria de Mataripe. Lembrando, que a Vibra ela é a BRDT, BR Distribuidora, que foi privatizada no governo Bolsonaro, e agora a Petrobras está possivelmente, provavelmente, volte a adquirir a participação da empresa, e esse recurso de 8,8 bilhões de dólares, e mais do que a empresa vai gerar de caixa ao longo desse ano, serão aí suficientes para ela adquirir a Vibra, refinarias, enfim, outras empresas, se ela tiver interesse. Então o ponto principal aqui é a incerteza dos investidores em relação ao retorno que esse investimento, essa alocação de capital em outras operações, diferente da extração de petróleo, vai trazer para a companhia. Nos últimos anos, a Petrobras focou então na extração de petróleo, como sua atividade principal. Ela vendeu algumas operações, algumas refinarias e a própria operação de distribuição para focar na atividade fim da empresa, e com isso ela conseguiu melhorar consideravelmente os resultados, as margens, diminuiu bastante os custos de extração e tudo mais. Então isso resultou em bons resultados da empresa, como a gente viu aí no quarto trimestre, mas essa notícia de que a empresa tende a voltar com essas operações, voltar com a refinaria, voltar com a distribuição de combustível, não agradou nada aos investidores, porque possivelmente a empresa vai ter uma deterioração do resultado, certo? Agora vamos falar desse resultado especificamente, mas antes da gente seguir, lembra de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando o conteúdo e também marcar o joinha se estiver gostando desse vídeo, certo? Então, o resultado do quarto trimestre foi um resultado sólido, um resultado muito bom para a empresa, que não condiz com essa queda da ação, O que levou à queda da ação foi justamente o corte ali nos dividendos e também esse futuro nebuloso, futuro incerto da companhia com esses investimentos de capital. Mas a empresa reportou então um aumento de 9,5% no EBITDA ajustado no quarto trimestre, isso é um resultado muito bom. Ela conseguiu diminuir consideravelmente os custos de extração de petróleo, então mesmo com o preço do barril de petróleo caindo no quarto trimestre, a gente teve um resultado, uma geração de receita, uma geração de fluxo de caixa muito boa para a Petrobras, porque ela conseguiu diminuir os custos da extração. Esse fluxo de caixa foi de 6,2 bilhões de dólares, que é um fluxo de caixa bem interessante, muito bom, que é basicamente o que a empresa, parte dele está sendo distribuído e parte dele está sendo retido como reserva de capital para esses investimentos futuros. E de forma geral a empresa apresentou bons resultados, como eu falei, ela está sólida na sua posição, na sua estrutura de capital, na sua posição financeira, na sua eficiência, rentabilidade e lucratividade, mas agora com esses próximos movimentos que a empresa pode vir a fazer, existe aí uma certa nebulosidade em relação ao que pode acontecer com o resultado da Petrobras, com a eficiência, com as margens, enfim, daqui para frente. Por isso, então, que a gente teve
essa queda considerável nas ações da empresa. O ponto relevante aqui, né, o que a gente teve de lição nesse último ano da Petrobras, é que as interferências, principalmente do acionista controlador, que é o governo federal, e também essa mudança de política, né, da empresa em relação, olha, a gente está focando aqui na extração de petróleo e com isso vai melhorar o resultado, as margens, a lucratividade, enfim. E agora voltou atrás, né, daquelas decisões que foram tomadas nos últimos anos para abrir novamente o leque de operações com distribuição, com refinarias e tudo mais, né? Então, essa incerteza em relação ao rumo da empresa é muito ruim, fora as intervenções que a gente pode ter na Petrobras, esse corte de dividendos passa um sinal muito ruim, né, para os investidores, não só investidor brasileiro, como investidor internacional que compra aí boa parte da Petrobras, né, que adquiriu boa parte da Petrobras. Então a gente tem que seguir atento, né? A ação da Petrobras, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, né? Eu estou dividindo com vocês as notícias que saíram e também o resultado da empresa no quarto trimestre, mas a ação da Petrobras ela faz parte da nossa carteira de dividendos. A gente está olhando atentamente o que está acontecendo, principalmente nos números da empresa, que isso é o que mais importa para a gente, não é uma notícia, uma questão momentânea que vai afetar a nossa decisão de investimento aqui da Musa Capital, mas essa questão das interferências, né, e da mudança de política da empresa é uma questão qualitativa que preocupa bastante e que a gente vai acompanhar de perto. Por enquanto a gente não tomou nenhuma decisão de sair do nosso investimento, de diminuir as posições dos clientes ou algo assim, mas a gente está monitorando, obviamente. Se você quiser conhecer a nossa carteira de dividendos, a nossa metodologia de análise aqui da Musa Capital, entre em contato através do link aqui embaixo, que um dos nossos consultores vai falar com você, vai entender o seu perfil de risco, os seus objetivos de investimentos e recomendar os melhores ativos que façam sentido para o seu futuro financeiro, certo, pessoal? Então, esse era o conteúdo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida em relação a essa questão da Petrobras ou algum comentário, pode botar aqui embaixo, pode falar aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato com você, tá certo? Até a próxima!